alguns exemplos envolvendo compostos orgânicos de cadeias não ramificadas. Então, a gente vai dar um nome somente para a cadeia principal, já que ela não é ramificada. Então, ó, quantos carbonos existem nessa cadeia? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, o prefixo é but. Entre os carbonos só tem ligação simples, então, an. E como só tem carbono e hidrogênio, o é um hidrocarboneto, o final é ou. Como eu sei que só tem carbono e hidrogênio? Porque a gente não está vendo nenhum outro elemento químico aqui. Se tivesse um outro elemento, a gente iria ver o símbolo desse elemento. Como não tem, então é um hidrocarboneto. Essa cadeia, ela é fechada. Na cadeia fechada, a gente tem que colocar a palavrinha ciclo. Nessa cadeia existem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, o nome é pente, do prefixo, porque são 5 carbonos, an, porque só tem ligação simples, e é hidrocarboneto, então o finalzinho é o, ciclopentano. Essa cadeia é aberta, então não há necessidade, não precisa, não deve ser colocado a palavrinha ciclo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente é o prefixo. Entre os carbonos 1 e 2, aqui ó, nessa posição existem uma ligação tripla. Então, a gente começa a numerar a cadeia para mostrar a posição da ligação tripla. Então, esse carbono é o carbono 1, esse carbono é o 2 e assim por diante. 3, 4, 5. Então, entre os carbonos 1 e 2 tem uma ligação tripla. Nós vamos sempre pegar o menor número. Então, é o número 1. Então, 5 carbonos, pente, 1, in por conta da tripla e o por conta do hidrocarboneto. Pente, 1 ino. A ligação tripla está entre os carbonos 1 e 2. Nessa aqui, a gente também tem uma cadeia aberta e a gente tem que numerar a cadeia por conta da ligação dupla. Como a ligação dupla está mais próximo dessa extremidade, nós começamos a numerar esse carbono aqui como sendo o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Então, pente, porque temos 5 carbonos na estrutura. A ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3, a gente vai pegar o número 2, que é o menor. Então, 2, N e O do hidrocarboneto. Esse aqui, a cadeia é fechada, então a gente tem que colocar a palavrinha ciclo. Podemos observar a presença de duas ligações duplas, então nós temos que numerar a cadeia. Aí, observar sempre no sentido que a gente conseguir os menores números. Então, aqui, ó, se eu começar nesse sentido, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e aqui 6. A ligação dupla está entre os carbonos 1 e 2, eu vou pegar 1. Entre o 4 e o 5, eu vou pegar o 4. Se a gente for no sentido contrário, a gente vai ter o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o 6. Nesse caso, a ligação dupla ficou entre o 1 e o 2, entre o 4 e o 5. Então, tanto faz o sentido que a gente vai começar a numerar aqui a nossa cadeia carbônica, certo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, X, porque são 6 carbonos, 1,4, tracinho, Di, porque são duas ligações duplas, N, por conta da dupla, e O de hidrocarboneto. Pode colocar na frente, tá? É porque aqui não coube. O último exemplo, nós temos duas ligações duplas numa cadeia aberta. A extremidade mais próxima é essa, então a gente vai começar a numerar aqui, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6. A dupla está entre os carbonos 1 e 2, entre os carbonos 3 e 4. Então, 6 carbonos, X, 1,3 porque são duas duplas, N por conta da dupla, e O de hidrocarboneto.